Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós estudaremos a lição 11 da Escola Sabatina, Esperando no Crisol. Logo mais iniciaremos, que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de falar a Tua mensagem. Que o Senhor nos proteja, nos purifique em todas as coisas que fizermos. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição começa com o verso para memorizar em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito dentre as várias... existem duas interpretações desse verso, né, pelo menos, né? Uma que diz que pelo fato do fruto estar no singular, o fruto do Espírito seria o amor, e através dele se desenvolveriam todos os outros dons que aparecem ali. De qualquer forma, uma das características principais daquele que tem o Espírito Santo habitando em si é a longanimidade, né? Então, alguns sugerem que seria os frutos do Espírito, porque por estar no plural, né? Outros que o fruto do Espírito seria o amor, e outros que o fruto seria o conjunto de atitudes. De qualquer forma, essa é evidentemente uma das características que passamos a ter quando o Espírito Santo habita em nós. É o verso 22, e nós vamos comparar aqui viver no Espírito e viver na carne. Ele diz o seguinte, no verso 14, por exemplo, né? Vou a partir do 13, ok? Porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. E veja só o raciocínio que Paulo desenvolve a partir desse momento. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Ele vai explicar o que seria isso. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que, obviamente, aqui, Paulo está falando dos aspectos da lei referentes ao comportamento do ser humano um com o outro. Seres humanos entre si, uns com os outros. Por quê? Porque ele não está citando aqui, por exemplo, um mandamento básico do qual Jesus falou, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, que é amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua vida, de todo o teu entendimento. Não é? Então, ele está falando aqui, ele está abordando aqui a questão do relacionamento do ser humano um com o outro. Isso fica claro quando ele diz, toda a lei se cumpre numa só palavra, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nós sabemos que, evidentemente, a lei ela não se baseia apenas nesse mandamento, ela se baseia também no mandamento, amarás a teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, no caso vida, né? De todo o teu entendimento. Então, ele está aqui focando no relacionamento entre seres humanos. E nesse aspecto é que essa parte da lei se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei no aspecto do relacionamento humano se refere a amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então ele fala, né, que o nosso comportamento uns com os outros vai determinar como vai ser o decorrer da nossa vida. Então ele fala, se vocês se mordem e se devoram, vede que não vos consumam também uns aos outros. Então ele fala, cuidado para que essa rivalidade não chegue ao ponto de que nenhum dos lados saia beneficiado, né? Ninguém saia beneficiado, só haja perdedores. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, aqui ele está deixando claro que não há como um ser humano dizer que anda no espírito e ao mesmo tempo cumpre a concupiscência da carne, ou seja, não tem como pessoa dizer que anda no espírito. Vou colocar aqui o texto para nós lermos. A partir daqui nós vamos analisar juntos o texto. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 16. E aí ele fala, porque a carne cobiça contra o espírito. Então ele fala que existe uma luta da carne contra o espírito. E ele fala, se nós andamos no espírito, não vamos cumprir a concupiscência da carne. Então, se andamos no espírito, não vamos viver uma vida constante de pecado. Não existe como. Se você, ou eu, ou qualquer uma pessoa, por pretensa falsa humildade,
se coloca como uma pessoa que a todo momento eu estou cheio de pecados, então você não está andando no Espírito, eu não estou andando no Espírito. É uma pretensa humildade, como diz Paulo, né? Cuidado com esses que têm uma pretensa humildade, culto aos anjos, etc. Então, obviamente, eu estou aplicando o texto, né, da pretensa humildade. Por quê? Porque ela se espalha em vários aspectos. Uma delas é o quê? É dizer que anda no Espírito e, ao mesmo tempo, dizer que cumpre a concupiscência da carne. Porque a Bíblia fala, a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E o que é estar guiado pelo Espírito? Porque as obras da carne são manifestas. Então ele fala, olha só quem ele cita. Olha, ele vai falar quem é guiado pelo Espírito. Mas antes disso ele fala das obras da carne. Então quem anda nas obras da carne está debaixo da lei. Quem anda guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Vamos olhar agora o que ele diz. As obras da carne são manifestas. Ou seja, não é algo que eu precise entrar no relativismo, numa imprecisão. Não, ele fala, olha, são manifestas, claramente isso é obra da carne. Então ele fala, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então veja, ele está dizendo, quando ele fala e coisas semelhantes a essa, ele está dizendo assim, olha, eu estou dando uma lista, mas são exemplos de coisas erradas. Não quer dizer que só tem isso. Ou seja, se não está na lista, então está certo. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele fala, olha, tudo isso e mais coisas ainda que sejam semelhantes a essas. Coisas que sejam erradas, que a Bíblia condene, que Deus condene. Então ele fala, tudo isso são obras da carne. E aí ele fala, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse. Então ele fala, nós vemos aqui que é algo que ele está repetindo, está novamente enfatizando, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí ele faz um contraste dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra aquilo que Deus instituiu como bem aos homens, porque o homem que tem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, por que não há lei contra isso? Porque evidentemente uma pessoa que vive dessa forma, ela vai obedecer ao que Deus diz. E não há lei contra obedecer ao que Deus diz. É isso que ele está dizendo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. E aí, ou seja, se nós tivermos toda essa característica de andar no espírito, nós vamos fazer a vontade de Deus, vamos obedecer a Deus. E uma das características que vamos desenvolver pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo trabalhando na nossa vida, é longanimidade. E é esse aspecto que a lição vai enfatizar essa semana. Vamos voltar aqui para a lição. Cientistas fizeram uma experiência com crianças de 4 anos em que foram utilizados marshmallows. Foi dito a cada criança que poderia comer um marshmallow. No entanto, se ela esperasse até que o cientista voltasse de uma tarefa, ganharia 2. Algumas enfiaram o marshmallow na boca no momento em que o cientista saiu. Então você vê aqui a questão, né? Outras esperaram, as diferenças foram observadas. Os cientistas então acompanharam essas crianças até a adolescência. Aquelas que souberam esperar se mostraram melhores alunos, mais bem ajustados, mais confiantes do que as que não haviam esperado. Pareceu que a paciência indicava algo maior, algo importante no caráter humano. Não é de admirar que o Senhor nos orienta a cultivá-la. Nessa semana veremos o que pode estar por trás de um dos mais difíceis de todos os crisóis que enfrentamos: a provação da espera. Esse é um ponto importante porque aqui é uma questão de disciplina, não é? Uma criança, ela pode até ser paciente, mas não ter o devido controle diante de alguma comida, alguma coisa. Então, a questão aqui é o do domínio próprio. E o domínio próprio, a disciplina, a temperança, ela vai se refletir em vários aspectos da nossa vida, né? Se nos dominamos diante das situações, isso vai se refletir em outros aspectos. Por isso que essas crianças que esperavam, sabendo que iriam ganhar 2, né? As outras também sabiam que iam ganhar 2. Mas elas estavam ali, né? E aquela vontade, se você já ouviu falar sobre a teoria de Pavlov, né?
em que ele fez o teste com cães, até que bastava que os cães ouvissem o apito e eles associassem ao cheiro da carne, ao gosto da carne e salivassem. Então é mais ou menos assim. Então, é claro que quando eles olharam aqui, eles falam, né? Melhores alunos, mais bem ajustados. Isso não está referente só à confiança, isso pode se referir também a como os pais educavam esses filhos, se os pais educavam esses filhos livres para fazer o que quisessem, ou se os pais impunham disciplinas a esses filhos. Tudo isso interfere, porque uma criança, ela não desenvolve de si mesma, né, uma característica. Então, é bem provável que uma parte considerável dessas crianças do experimento não tivesse uma disciplina em casa. E por não ter uma disciplina em casa, não desenvolviam isso em outros ambientes. Né? Quando você institui uma disciplina dentro de casa, é fato que boa parte das crianças envolvidas, elas vão desenvolver em maior ou em menor nível, mas elas vão desenvolver um nível de disciplina. Né? Então, a questão da longanimidade, ela é extremamente importante, mas essa história de sábado nos mostra principalmente a questão do domínio próprio, né? De se disciplinar. Ou seja, mesmo quando eu estiver nervoso e por aí afora, nos controlarmos diante de determinada situação. E um dos pontos para se controlar, obviamente, é a longanimidade. Seria, no caso, a paciência diante de determinadas circunstâncias, né? Para nos controlarmos diante das circunstâncias, mas principalmente na questão do domínio próprio, que uma pessoa pode ser paciente e não ser necessariamente disciplinada, não ter uma disciplina para levantar cedo para trabalhar, para estudar e por aí afora. Leia Romanos, a lição de domingo agora, o Deus da paciência. Leia Romanos 15, 4 e 5. O que há nesses versos para nós? O comentário da lição diz: em geral, somos impacientes com as coisas que realmente queremos ou que nos foram prometidas, mas que ainda não temos. Muitas vezes ficamos satisfeitos somente quando conseguimos o que desejamos. Como raramente conseguimos imediatamente o que queremos, significa que com frequência estamos irritados e impacientes. Esse estamos aqui, obviamente, a pessoa que não desenvolve a paciência. Obviamente você vai olhar esse texto e você vai falar, não, comigo acontece isso, eu fico constantemente irritado e impaciente por não conseguir ainda aquilo que quero, ou eu tenho maturidade para perceber que determinadas coisas vão levar tempo, vão exigir um trabalho maior, uma disciplina maior, etc. E quando estamos assim, é quase impossível manter a paz e a confiança em Deus. Esperar é doloroso por definição. Em hebraico, uma das palavras para esperar com paciência, Salmo 37:7, vem de um termo que pode ser traduzido como sofrer muito, agitar-se, tremer, estar ferido, estar triste. Aprender a ter paciência não é fácil. Às vezes, é a própria essência do que significa lidar com o crisol de maneira adequada. Então vamos lá em Romanos 15, 4 e 5. Aqui nos diz, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então ele exalta tudo que foi escrito anterior a isso. Então ele está exaltando principalmente o quê? Os livros de Gênesis e Apocalipse, por exemplo, não é? Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para que, pela paciência e consolação das Escrituras, aí nós confirmamos que ele usa o termo aqui, Escrituras, né? Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então ele diz que não é uma paciência conforme o mundo diz, conforme determinado grupo diz, não. É a paciência e consolação conforme as Escrituras estabelecem. O que é paciência? O que é consolação? Né? O que diferencia a paciência da omissão, do descaso? Quando nós devemos ser mais enfáticos e quando nós devemos guardar silêncio? Tudo isso é o conceito bíblico quando nós estudamos a fundo, né? Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, segundo Cristo Jesus. Bom, vamos lá então olhar o contexto anterior e um pouquinho do posterior, olhar a passagem. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação.
Então não é populismo, então ele não está pregando populismo aqui. Agradar a qualquer custo. Fazer uma programação na igreja a qualquer custo para agradar as pessoas. Não. Ele fala, agrade ao próximo no que é bom para edificação. No que não for bom para edificação, não é para agradar, não é para bajular, não é para mimar. Então veja que ele pondera, ele dá uma posição de equilíbrio real, bíblico aqui. Ou seja, agrade no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caiam as injúrias dos que te injuriavam. E aí ele fala, porque tudo que dantes foi escrito, então nesse contexto que ele está falando, de agradar para a edificação, que Cristo não agradou a si mesmo, mas ele sofreu aqui nesse mundo. E aí, dentro disso, ele fala, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E aí ele fala, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, seguindo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca. Concordes com o quê? Vamos voltar ao que ele fala. Concordes no que diz respeito à edificação, o que seja realmente bom para a edificação. A uma boca glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós vamos, uma das coisas que nós vamos concordar a uma boca? Com a glória ao Deus Pai e nosso Senhor. Ao Deus e Pai, perdão. Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E, obviamente, glorificar ao Pai, glorificar também ao Filho. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao seu nome. Então, Romanos, o que ele fala aqui para nós? Ele fala da necessidade de obter a paciência e a consolação conforme as Escrituras. A partir daí, desenvolvermos o sentimento conforme a vontade de Deus, segundo Cristo Jesus, para a glorificação de Deus e não para a nossa glorificação e nem glorificação de ninguém. Então, o que ele nos ensina aqui é que o estudo da palavra, aliado ao poder do Espírito Santo, nos fará desenvolver paciência e consolação das Escrituras. Leia Salmos, o Salmo 27 no caso, e o Salmo 37. Salmo 27, depois nós vamos para o Salmo 37. Salmo 27, Salmo 37, ok? Então vamos lá. Salmo 27, 14, 37, 7, Romanos 5, 3 a 5. Então Romanos 5, 3 a 5. O que esses versos nos dizem sobre paciência? Vamos ver o que a lição diz, depois nós vamos para os versos. Enquanto esperamos, podemos nos concentrar no que estamos esperando ou nos concentrar em quem tem o controle de tudo. Então, o que a lição está dizendo é o seguinte: você está esperando, você ainda não conseguiu aquilo que você quer ou que definitivamente você realmente precisa, porque nem tudo que nós queremos, nós precisamos. Então, vamos dizer o seguinte: você está esperando algo que você quer ou que você precisa. Você pode focar nisso que você está esperando, eu posso focar naquilo que eu estou esperando, ou eu posso focar em Deus. Confiar em Deus, obviamente, isso não significa que eu vou ficar parado, mas que em todas as minhas atitudes eu vou confiar em Deus e vou esperar que as coisas ocorram conforme a vontade dele. E aí ele fala, concentrar em quem tem o controle de tudo. O que faz a diferença não é tanto quanto tempo temos que esperar, mas nossa atitude enquanto esperamos. Você já, por exemplo, acredito que você já teve que esperar em algum momento num banco ou em algum lugar. Quando você espera e você não faz nada, vai dando uma certa agonia, né? Mas se você espera, por exemplo, lendo um livro, né, assistindo algo, você já não se desgasta, né? Ainda que você venha se desgastar, você se desgasta muito menos. Por quê? Porque você mantém a sua mente em atividade. Então você não fica ali focado apenas na espera. Você foca em outras coisas e a espera ela se torna suportável. E até agradável, dependendo da circunstância. Se confiamos
no Senhor, se colocamos nossa vida em suas mãos, se entregamos nossas vontades a Ele, então podemos crer que Ele fará o que é melhor para nós, quando for melhor para nós, não importa quanto seja difícil acreditar. Então Deus fará o melhor quando for melhor. Isso é a vontade de Deus. Algumas pessoas dizem assim, se Deus quiser, e falam, não, e Deus quer. Se Deus quer, então eu não preciso falar se Deus quiser, né? Não haveria utilidade da Bíblia dizer, olha, se Deus quiser, se eu já tenho certeza daquilo que Deus quer em todos os momentos, né? Leia Romanos 5:6 e Gálatas 4:4. O que essas passagens nos dizem? Perdão, vamos voltar lá, né? Nós não lemos as passagens nem de Salmos, né? Vamos voltar lá. Salmos e Romanos. Salmo 27, verso 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos ver um pouquinho mais lá para cima, não é? Quando tu disseste, ele está falando aqui, né? Um salmo a Deus, ele está: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Então ele está pedindo a resposta de Deus. E se ele está pedindo a resposta de Deus, ele está disposto a aceitar qualquer que seja a resposta. Quando tu disseste, buscar o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, o foco do Salmo, por completo, é esperar na resposta de Deus, seja ela qual for, e confiar que Deus está preparando o melhor e, ao mesmo tempo, orar para que Deus o ajude a enfrentar os adversários, a resistir, que Deus proteja dos adversários. Salmo 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir e abandona o furor, e não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Então não significa que nunca vai haver uma indignação, mas uma indignação para fazer o mal, essa não deve existir. Né? Quando vemos algo errado e isso provocar em nós alguma indignação, ela deve ser revertida para o bem e não para o mal. O mundo está tudo errado, então eu vou fazer errado também. Não é assim. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Porque ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Vamos aqui, para não nos alongar muito, para Romanos agora, 5, 3 a 5. E aí Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o contexto imediato. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual, estando firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência a esperança. Então veja, é um processo. Diante das tribulações da vida, diante dos problemas que enfrentamos, desenvolvemos a paciência. No desenvolver da paciência, a paciência sendo repetida no dia a dia, produz uma experiência. E a experiência, esperança. Então nós aprendemos a esperar quando exercitamos a paciência. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então,
nós vemos aqui que ele está dizendo sobre a importância da paciência. O salmista está falando sobre a importância de ser paciente, inclusive para resistir, focando em Deus, resistir aos adversários, às tribulações. E Paulo fala que resistindo a tudo isso, desenvolvemos a paciência. A partir daí, nós desenvolvemos a experiência e pela experiência desenvolvemos a esperança. No tempo de Deus, leia Romanos 5:6 e Gálatas 4:4. O que essas passagens nos dizem sobre o tempo de Deus? Nesses versos, Paulo nos diz que Jesus veio para morrer por nós no tempo certo, mas não nos diz por que aquele foi o tempo certo. É muito fácil ler esses versos e se perguntar: por que Jesus esperou milhares de anos até vir à Terra para lidar com o pecado? O universo não havia entendido que o pecado era uma coisa muito ruim bem antes disso? Podemos perguntar por que Jesus está esperando para voltar. E também porque o Senhor está esperando... por que o Senhor está esperando tanto para responder a nossa oração? Então, o que nós não podemos confundir aqui é o tempo de Deus com relação a quando e o que Ele acha melhor fazer no nosso dia a dia, estando nós com Ele. Então, às vezes, pedimos alguma coisa, aquele não é o momento certo para termos, ou pode ser que não haja momento certo para termos e Ele não queira que nós tenhamos aquilo. Nós temos que ter essa maturidade. O que é diferente da forma como muitos usam o termo tempo de Deus, quando alguém não quer aceitar a Deus. Ele não veio ainda para a igreja porque não é o tempo de Deus. Não. Com relação ao arrependimento do ser humano, o tempo de Deus é hoje. Deus quer que agora as pessoas se arrependam. Ele quer que nesse momento, e não que elas fiquem procrastinando, e não que elas fiquem prorrogando o momento da sua mudança de vida. Agora, quando a lição fala aqui com relação ao tempo de Deus, ela está se referindo a coisas que acontecem na nossa vida, no decorrer da história, e em que o tempo de Deus, ou seja, Deus sabe o melhor momento das coisas, de permitir determinadas coisas e não permitir outras, né? Então, Ele sabe por que a história ocorreu dessa forma, Ele sabe qual é a melhor forma de atuar em cada momento da história, independente de como isso tenha ocorrido, do que tenha ocorrido naquele período. Ele sabe por que foi o melhor momento esperar que Jesus viesse exatamente naquele período em que Jesus veio. Então, nesse aspecto é que a lição fala do tempo de Deus. E nós vamos lá então em Romanos 5:6 e Gálatas 4:4. Romanos, capítulo 5, verso 6. Acho que até nós já temos aqui isso. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. E aí, então quando nós pensamos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Por que esse período? Porque Deus esperou todo esse período, né? Obviamente nós não temos todas as respostas, nós só vamos ter na eternidade, mas nós entendemos, pelo que nós conseguimos conhecer na palavra, nós entendemos que Deus sabe o momento certo de ocorrer tudo, e aí na plenitude dos tempos as coisas aconteceram, né? Então, em cada período do tempo, em cada circunstância, Deus sabe por que Ele permite determinadas coisas, né? E temos em mente, nós acreditamos que esse período que nós vivemos é um período excepcional, é uma exceção na história, ou seja, não é a regra, não é a vontade de Deus que isso se perpetue, que isso prossiga pela eternidade, não, é só um período no tempo, na eternidade, em que Ele permite uma exceção e que assim que Jesus voltar, vai voltar à normalidade, nós vamos viver uma eternidade, aqueles que aceitarem, nós vamos viver uma eternidade onde realmente habite justiça no seu sentido pleno. Gálatas 4:4, né? Nós não vimos ainda. Gálatas, capítulo 5, então nós vamos para Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí nós estamos diante de uma outra situação. Por quê?
Porque Jesus nasceu sob a lei em que aspecto? Ele nasceu no momento em que o sacrifício dele ainda não podia salvar os seres humanos, ele ainda não tinha morrido. Então os seres humanos dependiam do quê? Dos sacrifícios de animais. E como nós entendemos que os sacrifícios de animais eram um símbolo para o sacrifício que ainda haveria de vir, os seres humanos estavam em dívida. E aí, no momento em que Jesus morre, ele sana essa dívida. Lá, quando Paulo fala de não estar sob a lei mais, significa o quê? Tendo o sacrifício de Cristo, aquele que se apropria não só da graça mas de Deus, mas da obediência a Ele, deixa de estar sob a lei. Aquele que permanece em pecado, aquele que permanece voluntariamente em pecado, ele continua sob a lei. Por quê? Porque ele não tem o sacrifício de Cristo a remi-lo. Se ele está, como Hebreus 10, 26 a 31 diz, aquele que está voluntariamente em pecado, aquele que está sabendo que está em erro, não quer mudar, não há sacrifício pelos pecados. Então ele permanece sob a condenação da lei. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. Se és filho, também herdeiro do reino de Deus por Cristo. Então, o que nós entendemos aqui? Deus sabia o melhor momento para que Cristo viesse, para que ele sabia até que ponto ele permitiria a maldade humana antes de Jesus vir, e ele sabe até que ponto ele vai permitir a maldade humana até a segunda vinda de Jesus, quando ele vai resgatar os seus salvos e estabelecer a condenação dos perdidos, porque ela já vai ficar estabelecida, posteriormente ela só vai ser executada, né? Então nós entendemos que Deus sabe o melhor para isso, né? E ele não apenas sabe o melhor para nós, no aspecto de o tempo adequado, como ele sabe também que ele nos criou, ele sabe do nosso potencial quando permitimos o Espírito Santo habitar em nós. Então, por isso que ele diz que aquele que depois do sacrifício de Jesus quer viver voluntariamente, consciente e voluntariamente, né? Em rebeldia contra Deus, esse efetivamente ele diz que não tem salvação. Por quê? Porque não se apropria do poder de Deus. Por isso que toda fala não apoiada na Bíblia, você pode ver, todas as pessoas que defendem uma vida de voluntariamente em pecado, uma vida de rebeldia, elas não se apoiam na Bíblia. No máximo, o que elas fazem é pegar versos isolados. Por quê? Porque elas não querem mudar. E isso é um grande problema. Pense na profecia das 70 semanas de Daniel 9, de 24 a 27, que aponta para Jesus como Messias. Revise-a se precisar. Quanto tempo durou esse período? O que isso quer dizer sobre aprender a esperar pelas coisas do tempo de Deus? Aí eu peço que você revise em casa, porque a profecia das 70 semanas ela é longa, né? Para ser explicada em todos os seus pormenores, mas nós podemos comentar um pouco sobre ela, com certeza, né? Vamos aqui. Daniel, capítulo 9. Logo mais nós vamos comentar. Vamos então ler o que a lição fala, e o que eu gostaria que você fizesse na sua casa quando você for revisar, você pense nessas perguntas que foram feitas. Quanto tempo durou esse período? Isso eu acredito que você, sendo adventista, você já conheça, mas se não conhecer, você vai perceber que as 70 semanas nós entendemos que são semanas de anos, ou seja, 70 vezes 7, 490 anos, 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27. Então, quanto tempo durou esse período? Entendemos 490 anos, porque nós entendemos que ali o termo em si ele se refere a semanas de anos, e entendemos que há precedentes bíblicos que confirmem isso, né? A questão da semana de anos. E aí você vai revisar aí, você vai ver, por exemplo, as 2 semanas de anos referentes a o que aconteceu com Jacó, e você vai ver outros exemplos bíblicos também sobre semanas de anos, né? Eu já fiz um estudo, inclusive, sobre 70 semanas, caso você queira ver na internet, e, no caso, posteriormente também posso fazer um outro, e esclarecer melhor o assunto, né? Buscarmos estudar mais, mas como esse não é o foco,
Então nós vamos nos basear principalmente nisso aqui. O que isso quer dizer sobre aprender a esperar pelas coisas no tempo de Deus? Porque veja, o aspecto técnico, eu acredito que você já conheça. Nós entendemos que foi ali um período que começou ali no ano 457 e que teria ido até o ano 34, né? Entendemos ali que esse foi um período em que Deus determinou sobre o seu povo para fazer cessar a transgressão e dentre outras coisas. Entendemos que esse período está inserido em um período maior. Então nós temos um grande período, 2.300 anos. Dentro desse período foi separado, foi determinado, foi cortado, foi, independente da palavra que você entenda que seja melhor ali, ou seja, entendemos que de um período maior, de 2.300 anos, Deus determinou, Deus separou para o seu povo 490 anos, em que ele classificou como 70 semanas, e entendemos que essas são semanas de anos, não é? Entendemos que essa profecia, dentro dessa profecia, dentre outras coisas, aparece ali o Messias, né? Aquele que vem auxiliar o povo de Deus. E aí, dentro disso, o que você precisa meditar, o que eu preciso meditar em relação ao foco da lição é o que isso quer dizer sobre aprender a esperar pelas coisas no tempo de Deus. Ou seja, Deus sabendo, principalmente se você olhar Daniel, mas se você olhar todos os profetas, todas as profecias, a exatidão, a vontade de Deus em esclarecer o seu povo, porque as coisas estavam acontecendo, dar esperança ao povo diante dos momentos mais difíceis. Então você vai ver ali que a importância de esperar pelo tempo de Deus é saber que mesmo nos momentos mais difíceis, se Deus está permitindo aquilo, Ele sabe porque Ele está permitindo aquilo, e nós temos algo muito maior a esperar, no caso a vida eterna. Mas mesmo aqui nesse mundo, quando nós focamos em Deus, conseguimos resistir muito melhor a todos os problemas. Existem muitas razões espirituais importantes pelas quais teremos períodos de espera. Primeira, a espera pode redirecionar nossa atenção para longe das coisas e de volta para o próprio Deus. Então, primeira razão espiritual para o período de espera. Aí a lição repete aquilo que ela já havia falado anteriormente, né? Focar no próprio Deus ao invés de focar na espera ou naquilo que esperamos. Segunda razão, a espera nos permite desenvolver uma imagem mais clara de nossos próprios motivos e desejos. Então, a espera nos permite desenvolver uma imagem mais clara de nossos motivos e desejos. Então, a espera nos ajuda a refletir sobre nós mesmos, a encararmos a nossa real sinceridade diante de Deus. Terceira, a espera gera perseverança, vigor espiritual. Quarta, ela abre a porta para o desenvolvimento de forças espirituais como fé e confiança. Quinta, permite que Deus coloque outras peças no quebra-cabeça do cenário completo. Sexta, podemos nunca saber o motivo pelo qual temos que esperar. Portanto, aprendemos a viver pela fé. Você consegue pensar em algum outro motivo para esperar? Né? E aí você pode aí refletir na sua casa, né, se você encontra algum outro motivo que não está aqui para a espera. Então agora nós vamos lá para Daniel, capítulo 9, né? Aqui, só para rapidamente enxergarmos, né? No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, nesse ano, eu, Daniel, entendi pelos livros. Então, ou seja, ele estava buscando ali estudar os livros e interpretá-los para chegar a uma conclusão. E aí, ele entendeu, Deus o inspirou para que ele entendesse que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias. Então Daniel, ele não era uma pessoa simplesmente que ficava ali parado esperando as coisas acontecerem, não, ele estudava as escrituras. Então ele entendeu que o que Deus falou para o profeta Jeremias, os anos que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Dirigia o rosto ao Senhor para o buscar em oração. Aí ele orou, né? E aí, quando nós chegamos, vamos ver aqui, aqui fala do verso 24, né? Mas aí nós vamos a partir do verso 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração,
o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, então, aquele que ele já tinha visto na visão anteriormente, veio, então veja, mesmo que falou a visão para ele, veio novamente falar com ele. Aí nós vamos ver por quê. Veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então veja, o sentido do quê? O sentido de algo que ele já havia sido informado, né? Então ele recebeu alguma visão, e aí o anjo agora estava falando para ele o sentido dessa visão que ele recebeu. Para você entender melhor, você teria que pegar o livro de Daniel, né? Se você quiser começar a partir do capítulo 8, você pode, né? A partir do capítulo 8 ali, estudar, se quiser começar antes, para entender melhor ainda o contexto, ok? E aí ele fala de algo que Daniel ouviu e ele veio fazer saber o sentido. E ele fala: no princípio da sua súplica saiu a ordem, e eu vim para declarar porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E aí nós perguntamos, 70 semanas em relação ao quê? Não é? Então, se você for lá, por exemplo, olhar em Daniel 8,14, você vai ver que essa é uma profecia em que Deus estabelece um tempo específico. Ele fala, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Não é? E aí você vai ver várias particularidades em relação a essa visão, para você entender melhor. E ele fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então veja, ele fala de um período, ele fala que ele veio para fazer com que Daniel entendesse o sentido de uma determinada visão, referente ao... Ele fala que isso se refere a algo relacionado ao povo, e sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Para quê? Para quê? Para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia. Selar a visão e a profecia. Então ele fala que existe claramente um período aqui, e esse período está não só ligado ao aspecto de cessar a transgressão, dar fim aos pecados, mas expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o Mashiach, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o Mashiach, o Messias, mas não para si mesmo. Ele será cortado não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como numa inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então veja, ele fala aqui de 70 semanas, né? Depois que ele fala das 70 semanas, ele faz subdivisões dentro dessas 70 semanas. Então nós temos 70 semanas, e aí depois disso ele vai subdividindo. Ele fala, olha, nós temos aqui 7 semanas e 62 semanas, ou seja, nós temos 69 semanas divididas primeiro em 7, depois em 62. Da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 e depois 62, as ruas e o muro se edificarão. E aí ele fala, depois das 62 semanas, então ele fala 7 semanas e depois 62. Então nós temos 69. Depois das 62 semanas, ou seja, depois das 7 e mais depois das 62, ou seja, depois de 69 semanas, contado de quando? Contado da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, será cortado o Messias. Então, na última semana, ou seja, depois das 69 semanas, na última semana, veja que ele vai separando, ele vai esclarecendo ponto a ponto a profecia. Ele fala, será cortado o Messias, não é?
mas não para si mesmo. E aí nós já lemos esse verso, né? Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Para entender melhor o verso 27 e a relação dele com o verso 26, o que eu posso dizer no momento aqui para vocês, para não nos estendermos, porque já estamos com 45 minutos, é que nós temos uma relação aqui, seria a parte A do verso 26 com a parte A do 27. E teríamos aqui a parte B do verso 26 relacionada à parte B do verso 27, tá bom? E aí você pode esclarecer melhor isso. Mas o que ele está dizendo aqui? Qual é a importância disso para o entendimento de aprender a esperar? Ele está dizendo o seguinte: olha, Daniel, além de tudo isso, além de você já ter descoberto o período de 70 anos lá, relacionado a Jeremias, haverá um outro período. Haverá um outro período em que Deus estabelecerá determinadas coisas, haverá problemas, ainda haverá lutas, o povo de Deus ainda vai ser perseguido, mas o plano da redenção vai ser cada vez mais desenvolvido, desenrolado, né? Ele vai atingir os seus níveis necessários para o ser humano. Então Deus está dizendo para Daniel: olha, Daniel, tenha paciência, não é? Ainda acontecerão outras coisas, acontecerão outros eventos, não é? Mas Deus está no controle de tudo, né? Inclusive, o plano da redenção, para que aconteça o plano da redenção conforme a vontade de Deus, é necessário que Deus permita que determinadas coisas aconteçam. Então, esse é o aspecto, foco que nós estamos colocando, por isso nós vamos entrar em todos os detalhes técnicos. Por quê? Porque o importante aqui no contexto da esperança, no contexto da longanimidade, qual é a importância da profecia de Daniel 9, 24 e 27. Uma das formas de você entender muito bem é se você analisar o capítulo 9 como um todo. Toda a oração de Daniel, né, depois dele ter descoberto, depois dele ter rogado a Deus na sua oração, né, o que ele falou ali na oração, a importância dos pedidos, a revelação, o que o anjo fala para ele antes de entrar no aspecto da profecia. Então, tudo isso nos fala muito sobre a longanimidade. Bom, terça, Davi, um exemplo prático de espera. Em 1 Samuel 16, 1 a 13, o jovem Davi foi ungido por Samuel como rei. No entanto, foi uma longa jornada desde os campos de seu pai, Jessé, até o trono em Jerusalém. Sem dúvida, algumas vezes ele se sentiu no meio de um crisol. Primeiro, o rapaz foi chamado para tocar música para acalmar o espírito perturbado de Saul. Depois, ele se tornou herói de Israel quando matou Golias. Então, por muitos anos, Davi fugiu para salvar sua vida. Tanto Saul quanto seu filho Jonatas sabiam que ele estava destinado a ser o próximo rei. Mas Davi não fez nada para promover seu destino dado por Deus. Na verdade, ele parecia fazer o oposto. Mesmo quando Saul tentou matá-lo e Davi cortou um pedaço do manto do rei, ele desejou nunca ter feito isso. Em outra ocasião, quando Saul tentava matar Davi, ele se recusou a matar o rei, mesmo tendo oportunidade. Não é que Davi não fez nada para promover seu destino dado por Deus. Ele andou conforme a vontade de Deus. Ele fez diversas coisas, mas ele fez conforme a vontade de Deus. Leia 1 Samuel 26, de 1 a 11. Por que Davi se recusou a matar Saul? Que princípios isso nos ensina sobre a maneira de Deus realizar seus planos em nossa vida? Então nós vamos aqui, 1 Samuel capítulo 26, versos 1 a 11. E de 12 a 25, né? Então ele separa. Bom, na primeira parte, do verso 1 a 11, ele fala: por que se recusou a matar Saul? E que princípio isso nos ensina sobre a maneira de Deus realizar seus planos? Aí dos versos 12 a 25 diz: como a atitude de Davi afetou Saul, o que isso nos ensina sobre as vantagens de esperar em Deus? O comentário da lição é: quando olhamos todo o caminho de Davi até o trono, podemos resumir sua jornada em uma frase curta: não pegue o que Deus ainda não lhe deu. Ou seja, espere. Aprenda a esperar. Por mais duro que seja, aprenda a esperar. Os dons de Deus são sempre mais bem recebidos quando vêm de suas mãos e em seu tempo.
No entanto, isso pode exigir muito tempo de espera. Os brotos de feijão podem crescer em poucas horas, enquanto um carvalho pode levar muitos anos. Porém, quando os ventos fortes vierem, a árvore não será arrancada. Ou seja, cada coisa tem a sua finalidade. Então vamos lá. E vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar Davi no deserto de Zif. E acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está de frente de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo no deserto. Olha só, olha Deus atuando. 3.000 homens com Saul. Davi no deserto viu que Saul vinha seguindo no deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Então, olha só, Davi, obviamente, ele era um bom estrategista. Só que ele usava as estratégias que ele aprendeu para, sem excluir a vontade de Deus. Ele usou Deus deu sabedoria para ele como um estrategista, e ele usou isso, mas sem ferir a vontade de Deus. Davi se levantou, foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. Ele estava extremamente bem protegido. Dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Abissai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Deus e Abissai de noite ao povo, Davi e Abissai, de noite ao povo, ou Abisai, você pode. E eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Ou seja, deixa que eu fira uma vez, será suficiente para destruir o seu inimigo. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? E veja que Saul já estava numa vida de decréscimo constante, né? Mas Deus ainda não havia mostrado a Davi o momento que seria o momento, né? Então Davi esperou. Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Então ele fala: vamos esperar que Deus vai feri-lo. Se Deus permitiu que tudo isso acontecesse até agora, é porque ele tem um propósito. Então o Senhor vai feri-lo. Ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Ou seja, que o Senhor não permita que isso aconteça. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que o acordasse, porque todos estavam dormindo, porque a parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Ou seja, Davi sabia que por mais que ele fosse um bom estrategista, aquilo só aconteceu por providência divina. Ele só conseguiu fazer tudo o que ele fez aqui porque Deus o estava acompanhando. E Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste, vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora está a lança do rei, e a bilha de água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: É a minha voz, ó rei meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? Que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Então veja, ele coloca aqui Saul numa posição difícil.
porque ele não tinha justificativa. Ouve, pois agora te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Está vendo a diferença? Está vendo que ele fala, olha, Davi tinha uma posição bem definida, olha, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, dizendo, vai, serve outros deuses. E agora, pois, não se derrame meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul, pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Isso deu uma grandiosidade a Davi diante do próprio exército de Saul, gigantesca. Davi então respondeu e disse, eis aqui a lança do rei, venha cá um dos moços e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Então veja, ele fala, o Senhor te entregou, eu não quis estender a minha vida contra o ungido do Senhor, ou seja, eu entendo que ainda assim não é a vontade de Deus que eu fizesse isso, ainda que Ele tenha permitido. E eis que, assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Ou seja, Davi não foi ingênuo ao ponto de voltar para Saul. Então veja, Davi foi paciente, seguiu as estratégias, não se precipitou e Deus o honrou num episódio assim, tremendamente magnífico da Bíblia. A Bíblia toda é fantástica, mas existem elementos assim, existem momentos em que nós vemos uma grandiosidade tremenda. E esse foi um dos momentos em que Davi fala a Saul, ele mostra que ele não era ingênuo, mas que ele deixaria tudo nas mãos de Deus. Elias, o problema da precipitação. O confronto no topo do Monte Carmelo havia terminado. Fogo desceu do céu. Todos reconheceram o verdadeiro Deus. Os falsos profetas foram mortos. Deus foi vindicado. Podemos pensar que Elias estivesse crescendo em força espiritual com o passar dos dias, mas de repente ele ouviu algo que o aterrorizou, tanto que teve vontade de morrer. Esse é um dos pontos aqui em que, infelizmente, o que eu entendo é que existe uma tremenda má interpretação a respeito de Elias, né? Não é que ele se atormentou ao ponto de querer morrer. Aqui, um dos grandes problemas que você vai ver anterior a isso é que quando Elias vai falar com o povo, a Bíblia fala que o povo não fala absolutamente nada. Então Elias não estava preocupado com o seu futuro, ele estava preocupado com o futuro do povo. Quando ele fala para morrer, o que Deus fala para ele? Olha, existem mais 7.000 como você. E é isso que anima Elias. Veja que Deus não bajula Elias. Ele fala para Elias que, olha, o seu trabalho, ele teve fruto, apesar de você não saber, apesar de você não ter visto. Né? Isso foi o que animou Elias. Né? Então existe uma espécie de uma forçação de barra para dar uma visão extremamente negativa de Elias, quando a Bíblia não se refere a Elias dessa forma. Leia o restante da história em 1 Reis 19, 1 a 9. As últimas palavras do verso são preocupantes. Eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Evidentemente, o medo fez com que o profeta fugisse e fosse para o lugar errado. É uma má contextualização, e esse é um grande problema do uso de versos isolados na Bíblia. Né? Se você olhar a Bíblia em seu conjunto, você vai ver que o que Elias estava dizendo Senhor, se for para morrer, que seja pela tua mão, e não pela mão dos ímpios, que eu não seja uma vergonha, que a minha morte não seja uma vergonha contra o teu reino, contra ti. É isso que basicamente Elias estava falando. Né? Depois de uma intervenção tão poderosa do Senhor no Monte Carmelo, Elias deveria estar cheio de fé e confiança. Em vez disso, ele temeu por sua vida. Que lição podemos aprender disso? A primeira lição é que Elias não temeu por sua vida, senão ele não estaria pedindo a própria morte.
O que ele temeu foi morrer nas mãos dos ímpios. Quando nós lemos a história bíblica, nós percebemos isso, né? Todo comentário extra-bíblico a respeito disso, ele tem que se sujeitar ao texto bíblico, né? Então, quando nós olhamos o texto bíblico, nós vemos que, obviamente, ele teve um desnível aqui, um enfraquecimento na sua fé, mas não foi porque ele temeu pela sua vida, não, porque senão ele não pediria a morte diante de Deus, né? O que ele temeu foi perecer nas mãos dos ímpios. A história ilustra algo importante quando nos precipitamos. Podemos facilmente ir para o lugar errado. No caso de Elias, foi seu medo que o levou a sentir oprimido e partir apressadamente para o deserto, desejando nunca ter nascido. Em nossa vida, há também temores que podem nos levar a fugir do plano de Deus para nós. Leia Gênesis 16, de 1 a 3, Números 20, de 10 a 12, Juízes 14, de 1 a 3, Mateus 20, 20 e 21 e Lucas 9, 52 a 56. O que fez com que os personagens descritos nesses versos não cumprissem a vontade de Deus? Então nós vamos passar rapidamente aqui sobre a questão de Elias e depois nós vamos passar também rapidamente sobre esses versos que estão aqui. 1 Reis 18 e 19, né? Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva a essa terra. E aí você vai ler o contexto aqui, né? Sobre a questão da chuva. Sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, escondeu numa cova e sustentou a pão e água. E aí você vai ver também a questão de Obadias, né? Disse ele: eu sou, vai e diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Porém ele disse: em que pequei para que me entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. Dizendo eles: aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Aí você vai ler, você vai ver todo o decorrer da história, que eu não vou ler aqui por uma questão de tempo. E disse Elias: vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Você acha que uma pessoa que acabou de fazer isso, ela ia temer e sair fugido por temer pela sua vida, simplesmente como um covarde? Não, ele não queria, o que ele não queria, como ele não teve nenhuma revelação no momento que ele fugiu, o que ele não queria era perecer na mão dos ímpios. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe. Ele o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Veja, depois do quê? Depois de ter havido tudo isso, de ter mandado matar profetas, né? Depois de profetas terem sido escondidos, veja, depois de todo esse contexto, vendo Acabe Elias, disse: és tu perturbador de Israel? Veja só, Elias estava trazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e levando ao povo a vontade de Deus, através das revelações, e Acabe fala para ele: você é o perturbador de Israel? E ele disse: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Isso é muito importante quando nós vemos muitas pessoas na igreja dizendo assim: deixa o erro assim mesmo, e cada um que se modifique. Não, não é isso que a Bíblia fala. Quando Elias é visto como perturbador, porque ele fala abertamente sobre os pecados do povo, ele fala: olha, você que está perturbando, você e a casa do seu pai, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baalim. Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo. E aí você vai ver aqui Elias contra os profetas de Baal e Baalim, né? 450. Aí ele vai falar aqui, ele falava com relação aos... Elias está aqui zombando deles, né? Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Depois do que ocorre, ele diz a todo o povo: chegai a mim. E o povo chegou a ele, restaurou o altar do Senhor, tomou 12 pedras, né? Com aquelas pedras edificou um altar, dividiu o bezerro. E aí, depois que tudo aconteceu, né? Ele fala: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Veja, não é só uma simples oração, ele fala:
Confirme, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor me escolheu como teu servo e que eu fiz conforme a palavra que o Senhor mandou. Caiu fogo, consumiu o holocausto, consumiu tudo, né? O que vendo todo o povo, disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Eterno é Deus, não é? E Elias disse, lançai mão dos profetas de Baal, não é? E disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído e uma abundante chuva. Olha, tudo isso que está acontecendo, não é? Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Agora nós vamos para capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel que Elias tinha feito, como matar a todos os profetas à espada. E aí Jezabel mandou o mensageiro Elias, dizendo, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou. O que vendo ele se levantou. Não fala de medo, né? Existem traduções, inclusive a tradução interlinear, ela também não usa, não tem lá no seu manuscrito o termo medo. O que ela fala é, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. E aí ele foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Uma pessoa que está com medo de morrer, chega até o deserto e fala assim, Senhor, tira a minha vida. Ele não estava com medo da morte, percebe? Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, né? E então veio o anjo e disse, levanta-te e come. Ou seja, Deus está dizendo para ele assim, não, você não vai morrer. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija, e comeu, bebeu, tornou a deitar, né? E ele fala, será longo o caminho, né? O anjo aparece novamente para ele, e ele continuou. E ele entrou numa caverna, passou a noite, isso depois do quê? Depois da comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E aí, quando ele caminha até o Monte Horebe, o monte de Deus, ele entra numa caverna e passa ali a noite. E aí Deus vai e fala para ele assim, depois de ter falado que o caminho é muito longo, depois de ele ter caminhado por um longo caminho, aí Deus fala para ele, que fazes aqui, Elias? Ou seja, Deus queria conversar com Elias, porque o próprio anjo havia falado para ele o quê? Te será muito longo o caminho. E ele andou 40 dias e 40 noites. É um caminho longo, né? E aí ele fala, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Só fiquei eu e buscam a minha vida para me tirarem. Percebe? Então ele não está aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, só fiquei eu, Senhor, né? Eu preguei e ninguém aceitou, só fiquei eu ali, né? E eles ainda buscam a minha vida. Ué, e Acabe não estava buscando a vida dele quando ele apareceu ali? E ele fez todo aquele procedimento? Ou seja, ele estava triste, principalmente porque pela rejeição, ele achava que ele estava sozinho. Obviamente faltou fé. Mas por quê? Porque ele estava triste, achando que estava sozinho. E Deus lhe disse, isso é o que o contexto nos mostra, é o próprio texto bíblico. E a partir daí toda a fala ela deve ser alinhada a isso. Eis que passava o Senhor como também um grande forte vento, porém o Senhor não estava no vento, depois no terremoto, não estava no terremoto. Aí depois uma voz mansa e delicada, e aí ouvindo Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a voz e dizia, que fazes aqui, Elias? Novamente a voz pergunta. E ele diz, tenho sido extremamente zeloso, né? E ele fala a mesma coisa, o que aconteceu. E aí o Senhor lhe diz, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, e também Eliseu, filho de Safate, e de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. A partir dessa ênfase de Deus é que a Bíblia diz, partiu, pois, Elias dali. Percebe? Isso fortaleceu Elias. Ou seja, falou, olha, eu vou levar justiça ao povo. Eu vou levar justiça ao povo remanescente. Aqueles que estão brincando de obedecer,
Eles vão ter as consequências dos seus erros. E, mais ainda, Elias, existem 7.000 que não se dobraram a Baal e que não beijaram. Então ele está falando, olha, não ficou infrutífero o que você fez, o teu trabalho. E aí ele parte, achou Eliseu, né? E aí Elias passou por ele, lançou a capa sobre Eliseu, né? E aí ele deixa os bois e corre para Elias. E aí tomou a junta de bois, matou, com o aparelho dos bois cozeu as carnes, deu ao povo, comeram, então se levantou e seguiu Elias e o servia. Então essa é a história completa. A gente não pode pegar versos isolados na Bíblia e pintar um Elias como uma pessoa totalmente precipitada, que não quer saber. Não, não é assim que funciona, né? Elias fez uma série de coisas conforme a vontade de Deus. E o que ele fez aqui, ele se afastou, ele não tomou nenhuma atitude errônea no sentido de ir lá e blasfemar contra Deus, não. Ele se afastou e conversou com Deus, contou a sua queixa diante de Deus, sincera e abertamente, o que estava acontecendo com ele, que ele estava desejando a morte. E Deus mostrou para ele, não é assim, Elias. Eu tenho um trabalho para fazer com você, né? Não é só você, existem outras pessoas, existe Eliseu, inclusive, que vai te suceder como profeta, ou seja, existe uma pessoa ungida também para fazer o mesmo ofício que você, existem outros que não se dobraram, e aí ele fortaleceu a Elias com essa fala. Quinta-feira, aprendendo a ter prazer no Senhor. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu vou pedir para você, com relação à quarta-feira, Gênesis, Números, Juízes, Mateus, Lucas, você dar uma lida e responder a questão 8. Eu vou só pegar Gênesis 16, né, só para a gente não ficar sem nenhum exemplo com relação à pergunta 8. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos e tinha uma serva egípcia. Então você sabe aqui o que aconteceu, né? Ela disse assim a Abrão, eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. O Senhor tem me impedido de dar à luz. Ela não enxergou o plano de Deus. Ela não teve paciência diante da espera. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E a gente sabe todo o problema que aconteceu disso. E aí ou seja, toda vez que os personagens eles resolvem se apressar e ter uma atitude, esse caso sim, uma atitude extremamente precipitada, no sentido de agir colocando os carros na frente dos bois, o que Elias fez, apesar de ser uma fraqueza, um momento de fraqueza dele, ele simplesmente se afastou e conversou com Deus. Sarai e Abrão, no caso era Abrão ainda, ao invés de conversarem com o Senhor, esperarem a resposta do Senhor, eles simplesmente começaram a agir por conta própria, né? O que Elias fez? Ele se afastou, conversou com Deus e pediu para Deus, Deus, tira a minha vida. Ele não tomou nenhuma atitude fora dos mandamentos de Deus, ele simplesmente se afastou. E aí, a falta de fé ou um suposto zelo pelo Senhor nos façam correr para onde não deveríamos, né? No caso de Elias não foi necessariamente um zelo, né? Foi uma tristeza, né? Dos momentos em que ele foi zeloso pelo Senhor, ele foi extremamente correto, né? Ele mostrou a falsidade dos profetas de Baal, ele mostrou as impurezas pelas quais o povo estava passando. Deus, através dele, operou milagres e ele foi o revelador dos milagres de Deus ali. Então, o zelo de Elias foi extremamente positivo, né? O momento de tristeza de Elias, que infelizmente alguns pegam e superestimam, né, como se Elias fosse ali uma pessoa mimada, uma pessoa... Não foi nada disso. Ele ficou triste porque ele estava num momento extremamente difícil, né, depois de tudo que aconteceu, achando que o seu trabalho não tinha tido o necessário desempenho no desenvolvimento do povo. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que promessa maravilhosa! Imagine conseguir o que você sempre quis. No entanto, obter os desejos do nosso coração depende de termos um coração que se agrada do Senhor. O que significa agradar-se do Senhor? Então, veja o que o verso diz: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrade-se do Senhor e o seu coração vai passar a desejar coisas cada vez mais de acordo com a vontade de Deus que Ele poderá cumprir em sua vida. Leia o Salmo 37, de 1 a 11, eu vou pedir para você ler na sua casa.
O contexto do Salmo 37, especificamente desse verso, talvez seja surpreendente. Davi escrevia sobre estar cercado por pessoas que trabalhavam contra Deus e contra ele. Inclusive, nós já fizemos alguns comentários aqui a respeito de Salmos de Davi. Davi aconselhou a fazer algo diferente. Qual o conselho de Davi ao povo nessa situação? Então, nós vamos lá pegar o Salmo 37. Verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Então ele fala assim, olha, entenda que Deus permite os malfeitores ali, mas a vida deles se baseia só nisso. E eles não vão ter felicidade verdadeira, eles não vão ter a paz de Deus no coração deles. Verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele o fará como? Muitas vezes dizendo para nós o que fazer. Então, entregar o nosso caminho ao Senhor não é ficar de braços cruzados o tempo inteiro. É esperar as orientações de Deus para agirmos. Confiar nele e ele o fará. Verso 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu mau caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Ou seja, não foque a sua vida no erro das pessoas, no fato das pessoas estarem aparentemente tendo um progresso, pelo fato de ter um progresso econômico, de achar que elas estão tendo um progresso como pessoas. Verso 8. Deixa ir e abandona o furor, não te indignes de forma a fazer o mal, como nós já havíamos comentado um pouco anteriormente na lição, não é? Então ele fala, olha, tenha calma, espere a fala de Deus para agir, haja conforme a palavra de Deus. No contexto do Salmo 37,4, o que significa agradar-se do Senhor? É estar disposto a seguir a Deus em tudo que Ele fala. Né? E aí quando você está disposto a seguir a Deus em tudo que Ele fala, e quando você vê os resultados, você estará disposto a se agradar-se do Senhor. No sentido de que aquilo que Deus fizer na sua vida, você estará disposto a louvá-lo, com as suas palavras, com as suas ações, com os seus pensamentos, e nós todos, né? Davi estava repetindo de maneiras diferentes o princípio. Confie no Senhor. Confie nele. Confie nele para agir. Não fique chateado, pois o Senhor é seu Deus. E Ele está trabalhando por você. Não há necessidade de entrar em ação e tentar resolver tudo sozinho. Seu Pai no céu está no comando. Confie nele completamente. É nesse contexto que Davi escreveu sobre agradar-se do Senhor. Ter prazer em Deus significa viver em um estado de perfeita confiança. Nada pode perturbar a nossa paz, porque Ele está trabalhando por nós. E ainda que perturbe nossa paz, não é? Ela não vai ser retirada. Ainda que perturbada, Deus vai restabelecê-la conforme a vontade dEle, se nós tivermos paciência. Podemos louvá-lo, sorrir, porque ninguém pode enganar nosso Deus. Quando aprendermos a fazer isso, realmente teremos o que nosso coração anseia, porque receberemos o que nosso amoroso Pai deseja nos dar, no momento que mais beneficia a nós e a seu reino. Sexta-feira, Ellen White, Patriarcas e Profetas, a unção de Davi. O plano de Deus para nós talvez exija um tempo de espera, e isso pode parecer um crisol. Podemos aprender a ser pacientes nesse período se voltarmos nossa atenção a Deus e cremos que Ele atua por nós. Há muitos motivos para esperar, mas todos têm a ver com o cumprimento dos planos de Deus para nós e seu reino. Perdemos muito se nos adiantamos a Deus, mas ganhamos muito confiando nele com gratidão. O Senhor pesa e mede cada provação. Não posso descobrir o propósito de Deus em minha doença, mas Ele sabe o que é melhor, e a Ele confio minha alma, minha vida, no caso, né? Meu corpo, meu espírito, como ao meu fiel Criador. Eu me entrego por inteiro, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Se educássemos e treinássemos nosso coração no sentido de ter mais fé, mais amor, paciência e mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial, sei que dia a dia teríamos mais paz e felicidade ao sofrermos os conflitos dessa vida. O Senhor não se agrada de que nos agitemos e nos preocupemos, saindo dos braços de Jesus. A falta do calmo esperar e vigiar. Combinados, julgamos não estar no caminho certo a menos que sintamos isso, e conservamos-nos olhando para dentro de nós, em busca de um sinal apropriado à ocasião,
O que conta, porém, não é o sentimento, não é o que sentimos diante de uma situação, mas a fé. Ou seja, não é, nos pautarmos pelos nossos sentimentos, pautarmos pela fé, pautarmos pelo estudo da palavra, não é? O que significa dizer que Jesus pesa e mede cada provação? Saber disso nos ajuda, e eu vou deixar você refletir sobre isso na sua casa. O que você entende com a questão de que Jesus pesa e mede cada provação? O que você entende como Jesus o observa no decorrer da sua vida? Você já esperou com paciência? Como lidou com isso? O que aprendeu? Como podemos ajudar os que estão no crisol enquanto aguardam o tempo de Deus? A oração produz paciência? Ore por pessoas que precisam do dom da paciência e peça que o Espírito Santo produza esse fruto no coração dela. Você já teve que esperar? Como você lidou ao esperar algo? Você teve paciência, né? Se teve, como isso te ajudou a superar? E se não teve, como isso te prejudicou e me prejudicou, né? E o que nós aprendemos sobre esperar com e sem paciência? Né? Como podemos ajudar as pessoas que estão passando por momentos difíceis? Né? A oração produz paciência, ou seja, conversar com Deus durante a tribulação produz paciência, né? E não só conversar, escutar a Deus através dos seus servos, através principalmente da Bíblia, através dos livros de Ellen White, né? Através do nosso dia a dia, como isso nos ajuda. Que Deus nos abençoe, espero que tenha sido útil. Te convido para uma oração final. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que nos tem concedido. Nos dê um restante de semana na Tua companhia. Perdoe-nos por nossas falhas e pecados. Nós imploramos que esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, até o próximo estudo e, podendo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nos ajude a divulgar a mensagem, em nome de Jesus. Amém.